e de um reavivamento antiquado abranger de costa a costa e homens e mulheres se acertarem com Deus. Let loose the things of the world. Let loose the Pentecostal preaching. Amen. Preach the gospel. God said so. Largue das coisas do mundo, largue dessa pregaçãozinha delicada. Amém. Pregue o evangelho. Deus assim disse. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler a escritura, a costumeira, Apocalipse 10, verso 8, para a nossa meditação. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Criador, cremos que a sua palavra tem se cumprido. Não importa a ignorância do homem, o Senhor cumpre a sua palavra assim mesmo, porque é o regozijo dos filhos de Deus ver a Escritura materializada, encarnada. E hoje nós sabemos que as Escrituras estão encarnadas em nós. A Escritura desse dia, porque nós cremos na revelação de ontem, podemos manifestar a Escritura de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode ser. Os 7 selos foram abertos e revelados. Os selos não puderam ser revelados durante as eras, porque não era tempo daquela revelação. Durante as eras era o tempo da abertura. Quero hoje bater mais sobre isso, para que as pessoas entendam. João viu o primeiro selo ser aberto, mas nós é quem vemos o primeiro selo ser revelado. João viu o segundo selo sendo aberto. Isto é em visão, mas é nós quem o vemos revelado. E assim até o 7º selo. E o 7º selo nós o vemos revelado. Foram abertos. Você lê Apocalipse capítulo 6, quando o Cordeiro abriu o primeiro selo. Era Cordeiro. Cordeiro estava abrindo os selos. Mas presta atenção ao que o irmão Brana disse. Quero repetir algumas coisas que vão ser importantes para nós. Isso daqui, terceiro selo, 26. E quando ele começou a abrir os selos, encontramos que não estava
muito claro. Isto foi no tempo de João, quando ele começou a abrir os selos. Não estava muito claro. Quando abriu o primeiro selo, ele pensou, aqui vai dizer, e sucederá que fulano de tal tomará o trono e fará isto e aquilo. Porém, quando surgiu, viu um cavaleiro sobre um cavalo branco que tinha um arco e depois de um tempo lhe deram uma coroa. Isso foi tudo o que viu. Logo o cordeiro abriu outro selo e saiu um cavaleiro sobre um cavalo vermelho. E assim sucessivamente. Aqui está no terceiro selo, 26 e 27. Mas com uma promessa. Escuta, isso ainda era algo misterioso quando abriu. Eu quero que vocês entendam isso. Foi misterioso quando abriu. No tempo de João, no tempo de Paulo, no tempo de Columba, no tempo de Lutero. Foi misterioso quando abriu. Mas no tempo de Brana, não. Não foi misterioso. Até quero passar por um ponto que nos dias do irmão Brana foi misterioso. Na primeira e segunda etapa. Foi misterioso. E teve um tempo que os selos foram abertos para o irmão Brana, também que era misterioso. Vou ler isso para vocês notarem como que o irmão Brana deixou a coisa mastigada para nós. É para ver, foi aberto e era misterioso. Foi revelado, acabou o mistério. Mas quando estava sendo aberto, era misterioso nesse tempo. Então foi o período de 7 eras da igreja, enquanto estava sendo aberto, os selos era misterioso. Você sabe que até quando abriu o 5º selo, que não tinha mais animal para anunciar, vem e vê. O 6º selo também não tinha mais animal para anunciar, vem e vê. Teve o primeiro, um leão. Aí teve, vem e vê. Depois teve o segundo, um boi, que era o animal de carga, de sacrifício. Vem e vê. Logo o 3º selo, teve o homem, aquele animal com rosto de homem. Apocalipse 4:7. Vem e vê. Nos dias do irmão Brana, teve um animal com rosto de águia, dizendo, vem e vê. Mas quando parte para o 5º, 6º e o 7º selo, não tem mais animais para dizer, vem e vê. Então vocês notam que aquele selo, 5º e 6º selo, enquanto estava sendo aberto, mesmo sem animais, mas ele estava sendo aberto porque aquilo já era para os judeus. 5º e 6º selo. Estavam os acontecimentos entre os judeus. Até o 4º selo, os acontecimentos estavam entre os gentios. E o irmão Brana pregou claramente que o cumprimento do 4º selo só se dá depois que a noiva for raptada. 120 do 4º selo, porque o 4º selo é um selo predito. Mas o 5º selo já mostrou a sua cara nos dias do irmão Brana, mas entre os judeus, não era entre nós, era entre os judeus. O 6º selo também estava mostrando ali, entre os judeus, porque é aquela chamada dos judeus, porque as trombetas soaram no 6º selo. Capítulo 9 de Apocalipse, verso 13 em diante. Ali está as trombetas soando no 6º selo. E o 6º selo, quando as trombetas soaram nos dias de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Então, não é questão de ir soar lá na frente. As trombetas soaram dentro do 6º selo, mas falta o seu término de cumprimento, como o 5º, tem que completar as almas debaixo do altar. Tem que completar que são 144 mil, que é na grande tribulação, depois que nós formos arrebatados. O 6º selo tem que completar também na grande tribulação, a grande interrupção da natureza. Haverá isto ainda entre os judeus, estará cumprindo, mas a parte que cumpriu no período que o irmão Brana está na terra, revelando estas coisas, é que nós temos que guardar. E o 6º selo, o irmão Brana disse claramente que a 6ª trombeta soou no 6º selo um pouquinho antes do 7º selo abrir.
a vinda do Senhor. Ele diz ainda assim, a vinda do Senhor. Então tinha que soar aquelas trombetas no sexto selo, para que depois a vinda do Senhor se manifestasse em 1963. Depois daquela manifestação de Mussolini, de Eichmann, de Stalin, Hitler, durante aquele período que massacraram os judeus. Foram acontecimentos entre os judeus. Bom, agora, o sétimo selo era Deus em carne outra vez. A Bíblia diz, o irmão Branham diz, o sétimo selo o traz de novo à terra. Foi quando ele desceu em Apocalipse 10, 1. Ele veio de novo à terra. Mas quando ele pisou na terra, ele era Branham. Os outros, eles esperavam que quando ele pisasse na terra, ele era Jesus. Não, ele era Jesus lá em cima. Ele era Cristo. Nas nuvens, naquela nuvem, naquela formato de pirâmide. Mas quando ele pisou na terra, ele era Branham. Jesus estava num corpo humano aqui na terra. Amém. E mais um parágrafo para você que gosta de estudar, provando sua palavra, 236, você verá lá que o irmão Branham diz que é Jesus Cristo mesmo que descerá do céu em carne humana. E tem gente que pensa que Jesus está lá no céu com carne humana. A Bíblia diz que carne e sangue não é do reino do céu. Então você não tem nem que ter preocupação que lá no céu tem carne humana. Se tiver carne humana, nós tem que comer arroz e feijão, que nem nós. Comer sanduíche. Não tem carne e sangue lá no céu. Você tem o sacrifício de Cristo estava lá no trono, já foi tirado. Amém. Isso daqui é para quem tem revelação, não tem jeito. Mas você vai notar que foi aberto, teve o tempo de ser aberto. Quando abriu, João não sabia, só sabia que abriu, mas não cumpriu. Ele não foi revelado, mas que foi aberto, foi. João viu aberto, então, abriu, veio um animal e diz, olha, vem ver. João, vem ver. Vem ver. Branham, vem ver. Foi assim, o animal estava dizendo, Paulo, vem ver. Columba, vem ver. Lutero, vem ver. Branham, vem ver. Cada rosto daquele apontava para um mensageiro. Aí você diz, por que você está falando salteado? Porque o irmão Branham mostrou assim. Você encontra ele dizendo que cada mensageiro é representado naqueles 7 anjos, e os 7 selos representam 7 eras da igreja, mas não é do jeito que você pensa, você tem que formar o quadro. Aí ele veio e formou o quadro para nós. O primeiro selo foi na primeira era, mas o segundo selo, quando já estava matando, a coisa já estava lá na frente. Amém. Vamos prosseguir? E assim, o terceiro selo, já no tempo de Lutero, o quarto selo no tempo do irmão Branham. Só o animal dizendo, vem ver. Aí ele viu e falou para nós. E o que ele falou? Ele falou, só que o quarto selo não cumpre tudo agora. Porque tem um indivíduo por nome morte e o inferno segue. Isso vai ser depois do rapto da igreja. A águia já falou para nós, vem e vê o que é isso. É só você ler os selos, está tudo ali dentro dos selos. Mas eu estava pensando nisso aqui porque ajuda muito. Se me ajuda, deve ajudar vocês. E se eu falar repetidas vezes, eu aprendo mais. Eu acho que se você ouvir repetido 2 vezes, você vai aprender pelo menos igual eu aprendi. Certo? Então é bom isso daqui. A irmã Branham está mostrando que quando os selos foram abertos, a coisa não estava clara. Aí tinha que ser revelado. Quando foi revelado, então o irmão Branham chegou e disse, isso é isso. João não podia, João podia somente dizer, olha, eu vi um cavaleiro branco, um cavalo branco, um homem em cima dele, mas não sabia quem era. E não sabia tanto que o próprio irmão Branham, na 7ª era da igreja, na primeira e segunda etapa, foi falar que aquele homem que estava ali em cima era o Espírito Santo, e Deus depois corrigiu ele e falou, não, é o anticristo. Olha que diferença. O profeta na primeira e segunda etapa, pregando a mensagem às 10 virgens, você vai lá e lê para você ver. Ele está falando sobre isso. E aqui no primeiro selo, creio que é o parágrafo 124, 125, ele fala sobre essas coisas, o que ele pensava e que não era certo.
Se o que o profeta pensava não era certo na primeira e segunda etapa, o que nós pensávamos, então piorou. O que esses pastores pensam de primeira e segunda etapa, ainda que não é certo mesmo. Aí que não é certo. Que se o que o irmão Brana pensava, ele mesmo disse que não era certo, quanto mais o que qualquer outro homem pensa. Bem, deixa eu prosseguir aqui. Agora, por que não foi revelado durante as 7 eras da igreja? Porque eram reformadores, não eram profetas. E uma que a mensagem de Deus era esta: nos dias da voz do sétimo. Então não adianta o primeiro querer falar, o segundo querer falar aquilo, o terceiro, quarto, quinto, sexto querer falar. Deus já disse: nos dias da voz do sétimo anjo. Então isso, para mim, cumpriu, porque eu tenho mensagem para provar isso, que cumpriu no tempo do irmão Brana. Parágrafo 244, a união invisível da noiva, tradução de Goiânia. Eu vou ler o meio do parágrafo. Sempre vem diferente. Deus sempre manifesta diferente. O fez no tempo de Noé, o fez no tempo de Moisés, o fez no tempo de Cristo, o fez no tempo de João, o fez no tempo dos discípulos, o fez no tempo de Wesley, o fez no tempo de Lutero, o fez no tempo dos pentecostais, e assim o fez de novo. Por que ele não fez? Ele fez no tempo de Brana, ele não podia falar que é nome dele. Você acha que eu vou falar? Está fazendo aqui agora no Osmar? Fica sem graça a gente falar isso. Se algo está acontecendo agora, eu vou falar meu nome? Não, simplesmente está acontecendo agora. Então o irmão Brana dizia: e agora o fez de novo. Ele falou o nome de todo mundo, o dele deixou de lado. E agora o fez de novo. Não muda seu modelo. Sempre vem na mesma coisa. Só reformadores através de 6 eras. Ele não mudou. 6 eras é só reformador. Ele não muda. E aí você quer aplicar Hebreus 13:8 neste parágrafo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. E até aqui, ele não mudou. É o irmão Brana que diz: não muda seu modelo, sempre vem na mesma coisa. Só reformadores através de 6 eras. Até a 7ª em Revelações 10. Dizia que nesta hora mudaria e o mudou. As coisas não podiam ser mudadas dentro de 6 eras. Mas na 7ª tinha que ser mudado. Não podia ser mudado dentro de reformadores. Mas no tempo do profeta tinha que ser mudado. Por isso, irmãos, mudou tudo. Mudou a dispensação. Mudou de cordeiro para leão. Mudou de advogado para juiz. Ele mudou de filho de Deus para filho do homem no entremeio. Ele teve que mudar. Ele mudou de Jesus para Brana. É difícil. É difícil o povo ver. Ele disse que ia mudar e mudou. Até pentecostais são cristãos. Pega as alas pentecostais, as igrejas nominal. O que vocês são? Cristãos. Pega o povo do profeta, que vocês são? Branitas. Ele não mudou em 6 eras, porque eram reformadores. Mas em Revelações 10, dizia que nesta hora mudaria e o mudou. Amém? Vocês estão entendendo? E vocês aí da internet, estão entendendo? Ele mudou. Apocalipse fala isto, profeta fala isto, mas vem um crente daqueles que era como os do Novo Testamento e que cria no Velho Testamento e que não aceitou o que Jesus falou. Aí vem um crente hoje que diz: eu creio na Bíblia, a Bíblia diz que ele é o mesmo e que ele não muda, então ele não mudou em Revelações 10. Se ele não mudou, então
você está entre as eras, não teve revelação de nada, não teve luz de nada, Deus não manifestou em carne, não teve ministério de filho do homem, mas é para você que é ignorante a palavra. Mas para o eleito, olha, se o profeta diz que mudou aqui, mudou mesmo. Porque quem pregou que Jesus Cristo não muda foi William Branham. É ele quem pregou, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pregou assim, mas quando chegou em Revelações 10, ele viu, olha, ele prometeu que ia mudar, mas 6 eras ele não mudou. Mas em Revelações 10, nos dias dos 7 trovões, revelado dentro dos 7 selos, ele diz que faria, e o fez. Essas coisas tudo é para arrepiar mesmo. Amém? Agora, os 7 selos foram revelados? Sim. Deixa eu falar onde ele foi aberto. Os 7 selos foi aberto para João. Mas lá atrás não foi revelado para João. Contudo, João ouviu a voz dos trovões. Então João sabia. João representa quem? A esposa de Cristo, diz o profeta. Ele representa a noiva, na expressão do irmão Branham. Então João ouviu. Só o eleito ouviu. A gente quer que todo mundo, irmãos, creiam. Vocês precisam disso. Não, é só o eleito. É nós que somos preocupados com o mundo inteiro. Nós queremos ser melhor que Deus. Estamos preocupados com o mundo inteiro. Quer todo mundo. O Brasil para Cristo. O mundo é do Senhor Jesus. A Bíblia fala tudo contrário. O mundo jaz no maligno. Eu não posso falar que o mundo é do Senhor Jesus Cristo, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então tira isso da cabeça. Isso é denominação. Isso é pregação pentecostal, que fica pregando. Franca é do Senhor Jesus. Eu sou, mas Franca é do diabo. Eu sou, você é do Senhor Jesus, mas Franca não. Franca está no maligno. Os Estados Unidos era do Senhor Jesus Cristo nos dias de Branham. Não. Os Estados Unidos era do diabo. Branham era do Senhor Jesus Cristo. Quem creu no seu ministério era do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Isso daqui vou te falar. Dá para você correr e saltar muralhas. Você quer ver uma coisa? Onde foi aberto os selos? 245, a união invisível da noiva. Eu quero que você fale assim, dentro do selo. Eu vou te mostrar aqui, de 63 a 65 é selo. Quando você começa a abertura do selo, 65, de 63 até 65, tudo é selo. O que ele não podia falar dentro do selo, ele foi falando nas outras mensagens. Ele foi pregando nas outras. Pois não dava tempo de pregar ali. Você sabe que ele disse que um selo daria para pregar o mês inteiro e não terminava. Aí ele pregou uma mensagem só. 245. Assim, estou lendo a união invisível da noiva, tradução de Goiânia. Se você não crê na tradução de Goiânia, arruma para você e vai ler. Vai procurar parágrafo. Mas está lá dentro. Você tem que saber que está lá dentro e não está pervertida a tradução, não. Até pode falar mais forte ainda. Você vai sofrer mais um pouquinho ainda. E aí que eu acho bom. Gente teimosa, ao invés de humilhar para aquilo que Deus está dando, Deus está fazendo. Fica esperando aí. Tem muitos na mensagem que estão lendo os selos em castelhano. Mas filha, selo em castelhano, por que você não lê em português? Ah não, português é de Goiânia. E por que você lê em castelhano? Castelhano vem lá do José. Não, ele está em castelhano também, você tem que ler em inglês. Vai estudar inglês, rapaz. Vai estudar inglês, vai aprender inglês. Enquanto isso, eu estou subindo. E até você aprender inglês, já deu rápido. E até os selos dos Estados Unidos chegar em português aqui no Brasil, o Cordeiro já saiu do trono, nós ficamos sabendo desde o ano 2000.
E eles até hoje, já 7 para 8 anos, os selos não chegaram ainda no Brasil, vindo da América. É a importância que eles dão à grande mensagem do profeta. É esperar um homem dirigido por Deus, que não tem a visão que teve William Branham sobre os selos. As 7 eras, William Branham segurou, precisou segurar, desde quando ele pregou por volta de 60, 61, até 65. Ele segurou. Por quê? Porque precisava abrir os selos para ele corrigir as eras. Precisava disso. E quando abriu os selos, ele colocou coisas, acontecimento de 1964, dentro da era de Laodiceia. Colocando coisa ali, para quê? Quando abriu os selos, depois da abertura, de 64 a 65, William Branham colocou lá dentro da era de Laodiceia o parágrafo 38, que você pode procurar até em inglês, está lá, certo? Mas não é do dia que ele pregou, não, é da correção que o irmão Branham fez, está lá. O que é os 7 trovões, irmão Branham? Não, são as revelações contidas nos 7 selos. Você fica a vida inteira perguntando para esses homens que andou com o irmão Branham, só para dizer para o povo, eu comi com ele, eu andei com ele. Paulo não fez isso, mas encontrou com Cristo no deserto da Arábia. 3 anos e meio que Paulo encontrou com Cristo no deserto da Arábia, serviu para todo aquele ministério que ele perdeu e que Pedro teve. E Pedro precisava ser o que viesse pregar a mensagem para o povo. Aí Deus pegou, não, Pedro, você vai para o judeu, porque para o gentil eu tenho um outro já. É Deus quem faz isso daí, é o Espírito Santo quem manda um para um lugar e outro para outro. Mas Pedro é para ter a primazia. Eu que vou pregar esse evangelho para os judeus, para gentil, vou pregar para todas as nações. Mas Pedro não podia, porque para começar, Pedro tinha tudo nele, o que estava nele, precisava de uma correção nos Atos dos Apóstolos, que é Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Pedro precisava, até quando o lençol desceu, cheio de bicho. Mata e come, Pedro. Ele disse, não, essa coisa não entra na minha boca, coisa imunda, suja, não entra na minha boca. Vai lá com Paulo, vê se Paulo falou isso. E Paulo também tinha estudado o Velho Testamento. Paulo cria na lei de Moisés. O acontecimento é quando Deus tem que usar uma pessoa para clarear, você tem que crer naquilo que Deus está fazendo. Ele não falou através de Pedro, mas falou através de Paulo. Creia você. Se Deus não falou através de um, falou através do outro, mas hoje eu não posso provar para você que Deus não falou através de Branham e vai falar através de outro William. Não tem Bíblia para isso, não tem mensagem para isso. Eu tenho mensagem para provar para você que Deus falou através de Branham. Agora, se Deus não falou a terceira etapa através do irmão Martins, creia você no que eu estou pregando? Deus está falando. Se você diz que é o diabo, o problema é seu. Mas Deus está falando, e eu vou te encontrar no dia do juízo. Se Deus não falou a terceira etapa para o pastor Joaquim Gonçalves Silva, que foi um pregador que abalou o Brasil e 7 nações vizinhas, creia no que eu estou falando, com meia dúzia de gente. Porque isso aqui é verdade. O que eles pregou é verdade até chegar essa daqui. Quando chegou essa daqui, eu tinha que largar daquela para pegar essa. Mas eles estão agarrados em posições. Eu sou fulano e eu não vou mudar, até Deus mudou. Você diz, eu não vou mudar, Deus falou, eu largo de ser cordeiro e sou leão. Eu largo de ser Jesus e sou Branham. Eu largo de ser filho de Deus e sou filho do homem. Foi Jesus que fez isso. Você quer ser melhor que Deus? Aleluia. Assim sendo, ele pode, 245, a união invisível da noiva. Eu falo parágrafo, depois vem coisa, eu não aguento.
245, a união invisível da noiva. Assim sendo, ele pode fazer que se abra o mistério selado com 7 selos à noiva, não denominação. Quer dizer, primeira e segunda etapa é denominação. Não foi aberto 7 selos para eles. Tem gente aí esperando o irmão Brana para andar de cavalo, para andar de avião. Enquanto o irmão Brana pregou, a era que ele pregou para nós, era a era da nave, que você não tem que fazer nada, só entra dentro de um tanque subcomprimido. O que é que eu tenho que fazer? Nada. Só olhe no visor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quando chegar no 0, ela saía da terra. E o irmão Brana mostrou isso. A era é uma contagem regressiva. Porque o rapto começa daqui. Todas as coisas não possíveis, então. Sua confissão concorda com sua vida.